Olá, que bom que estamos aqui mais uma vez. Sou grata a Deus a sua vida por você estar aqui. E eu sei que se Deus te trouxe até aqui é porque Ele tem uma palavra genuína para falar ao teu coração. Nós somos um grupo que nascemos no Zap e ali ainda continuamos, onde vidas têm sido transformadas durante 3 anos e 2 meses, para a glória de Deus. Eu gostaria de te pedir que, por gentileza, antes de você sair desse vídeo, deixe o seu joinha para que o YouTube ele entenda que esse é um conteúdo benéfico e que ele pode estar apresentando para outras pessoas, tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem uma palavra inscrever-se. É só você tocar nessa palavra inscrever-se e você já estará inscrito neste canal. Divulgue a palavra de Deus. Nos ajude a evangelizar. Hoje eu costumo dizer que hoje as pessoas elas não estão nas avenidas, nas ruas, né? Hoje elas estão na internet. Então esse é o lugar que o Senhor nos deu para poder falar da poderosa palavra dele. Amém? Gratidão mesmo por você estar aqui comigo. Vamos meditar um pouquinho na palavra em 2 Samuel, no capítulo 11. Mas antes disso, vamos orar? Você pode orar comigo? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pelo dom da vida. Eu te agradeço, Senhor, por essa pessoa que está me assistindo e, ao mesmo tempo, Senhor, eu já quero te entregar a vida dela em tuas mãos, a sua família em tuas mãos, Pai. Guarda, Jesus, todos os seus afazeres, Pai, dá sabedoria, dá livramento do céu, Pai. Em o nome de Jesus eu profetizo, Senhor, as tuas bênçãos e os teus livramentos para a vida dessa pessoa que está me assistindo e também todos os seus familiares, Pai. Abre as comportas do céu sobre a vida dela, Deus, e que o teu Espírito Santo venha revelar essa palavra para mim, para que eu possa passar aquilo que o Senhor quer falar e que eu também possa ser instruída, Senhor, através da tua palavra. E que essa pessoa que está me assistindo também consiga entender aquilo que o Senhor quer falar. Em o nome do teu Filho, te agradecemos pela tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Coisa boa é falar com Deus, né? Chega, traz paz. Muito bom falar com o nosso papai. Como eu ia falando, a palavra em segundo livro de Samuel, capítulo 11, que diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra. Era um tempo que todos os reis, fala os reis, não é o rei, os reis saem para a guerra. Enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Fala que era um ano onde todos os reis saíam para a guerra. E Davi, ao invés de sair para a guerra, vou ajeitar aqui um pouquinho. Ao invés de Davi sair também para a guerra, ele preferiu mandar o seu chefe, né, da guarda e os homens de guerra. E ele não foi. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, estava se banhando. E era esta uma mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: Porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ele, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa.
E a mulher concebeu e enviou, e fez-o saber a Davi, e disse: padejada estou, quer dizer, triste estou. Aqui a gente vê uma palavra aonde um homem, que era Davi, era para estar na guerra e ele não fez isso. Ele não fez o que era para ter sido feito. Ele não foi aonde era para ter ido. A palavra que eu quero trazer nessa manhã que Deus colocou no meu coração foi: esteja no lugar que Deus quer que você esteja. Faça aquilo que Deus coloca no seu coração para fazer. E isso te evitará muitos males, te evitará muitas tristezas. Eu mesma, quantas vezes já passei pela experiência do Senhor querer colocar no meu coração. A vontade de Deus era que eu fizesse uma coisa e eu fiz outra. E eu tive que colher os frutos da minha desobediência. E eles não são bons, não são doces, ao contrário, são amargos. Não são colheita para trazer felicidade, é para trazer tristeza. E a palavra que nós terminamos de ler, ela fala que os reis era para estar em guerra. Israel ia lutar contra Amon e era para o rei ir à frente. Até porque o homem de guerra, a pessoa escolhida para guerrear, para ser um guerreiro, era Davi. Joabe, ele era só o capitão da guerra, não desfazendo, desmerecendo, mas o homem de guerra, o homem que Deus tinha ungido como guerreiro, era Davi. E Davi não foi. Quer dizer, ele deixou de estar no lugar que era para ele estar. E por isso ele acabou vendo o que não era para ver, cobiçando o que não era para cobiçar, era para ele estar na guerra, desejando, ansiando e trabalhando para ter a vitória. E ele prefere ficar no palácio e ver essa mulher, toma a atitude de chamá-la, de mandar chamá-la, e aquela mulher linda chega até ele e ele acaba se deitando com ela. E a palavra mais à frente fala que daquele ajuntamento nasceu uma criança. E mais à frente também a Bíblia diz que Deus feriu aquela criança de morte. Aí você pode dizer, nossa, Deus fez isso? Que coisa feia. Mas é porque tinha pecado no meio, querido. Aquela criança, se aquela criança sobrevivesse, Deus permitisse aquela criança sobreviver, mais mal teria tanto para a vida daquela criança, como para aquele pai e até para os irmãos lá na frente. E assim como a gente sabe que também, mais à frente do segundo livro de Samuel, a gente vê o quanto que Davi sofreu por essa atitude de não ter feito aquilo que Deus chamou ele para fazer. Quantas vezes a gente ouve testemunhos de pessoas que foram livres de coisas por ter obedecido à voz de Deus. E tantos outros, assim como a que eu terminei de contar, que não obedeceram à voz de Deus, não estavam no lugar que era para estar e que colheram uma péssima colheita por não ter dado ouvido, não ter dado crédito àquilo que Deus falou. É muito importante nós estarmos no lugar que Deus quer que nós estejamos. É muito importante fazer aquilo que o Senhor nos fala para fazer. Isso nos evita muitos males, muitos males. Obedeçamos à voz do Senhor. Isso evita muitos males. Isso evita muito choro. Sabe, queridos, por que muitas vezes a gente desobedece e padece sem ser o que Deus queria para nós?
é porque não ouvimos, não damos crédito àquilo que o Senhor está falando. E muitas vezes damos crédito a outras pessoas. Se um juiz fala uma coisa, a gente segue à risca. Se um advogado fala uma coisa, a gente segue à risca. Se um colega, um amigo, um marido, uma mulher, fala, um namorado fala uma coisa, a gente segue à risca. E Deus não. Qual é a importância que Deus tem na nossa vida? Eu já vivi um tempo, como eu terminei de contar, eu já vivi um tempo onde Deus falou e eu não dei ouvido. E tive que pagar um alto preço pela minha desobediência. Que esse meu exemplo e que o exemplo de Davi, que a gente terminou de ler aqui nas Escrituras, ela sirva para mim e para você, para que nós não venhamos fazer, não venhamos a desobedecer aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está alertando. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a gente fazer, porque muitas vezes Ele nos dá essa palavra para nos alertar. Muitas das vezes damos crédito a coisas que não deveríamos dar, crédito a pessoas que não deveríamos dar, damos crédito, damos primazia, quer dizer, primeiro lugar. A pessoa mal falou, a gente já está ali pronto para poder fazer aquilo que a pessoa está falando. E já Deus não. Desacreditamos no que Ele está falando. Mas para o nosso bem, vamos dar crédito à voz do nosso Criador, do nosso Pai. O único intuito dele é nos fazer bem. Ele diz na palavra dele: eu é que sei os pensamentos que tenho em relação a vocês. E são pensamentos de paz, são pensamentos bons para poder dar aquilo que vocês precisam. Isso é o que a palavra dele diz. Então, passemos a dar mais crédito ou a dar totalmente crédito àquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está nos alertando. Vamos fazer a vontade de Deus e isso nos evitará muitos males. Eu agradeço a Deus de coração por você ter ficado comigo até aqui. Ouça esse alerta. Aqui embaixo tem outro vídeo onde o Senhor também me deu uma palavra falando exatamente sobre isso, de estar, de possuir o lugar que Deus quer que a gente possua. É uma palavra a respeito de Esther, né? De Esther e de Vasti, no livro de Esther. Então, procure esse vídeo, assista ele também e você verá o que é que acontece com a pessoa que está aonde Deus não quer que ela esteja, como Davi, que ele estava no palácio real, quando era para ele estar na guerra, e aconteceu que ele viu essa mulher e pecou, e já a Esther, que estava dentro do palácio buscando a Deus, foi a vontade de Deus, e ali ela foi escolhida como rainha e conseguiu salvar uma nação de morte, tá bom? Então vamos evitar viver males que não é o que Deus quer para nós. Sou grata de coração mesmo por você ter ficado comigo até aqui. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que a mão do Senhor, a potente mão de Deus, esteja constantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Uma excelente semana de livramento, de coisas boas, de notícias boas, e ouçamos a voz do Senhor. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima, se assim Ele nos permitir.